Olá, esse é mais um episódio do programa Pra Não Esquecer da Abras. Eu, Lucas Mella, diretor científico da Abras São Paulo, junto com meu amigo Fábio Porto, presidente da Abras São Paulo, vamos conduzir esse programa sobre personalidade, envelhecimento e cognição. E hoje temos uma convidada ilustre. Fábio, você tem a honra de apresentá-la, por favor. Então, muito bem-vindo a todos. Eu tenho aqui o prazer e a honra de apresentar a doutora Sharon São Simons. Eu vou colocar aqui um pouquinho da biografia dela. A Sharon é mãe, ponto importante aqui, psicóloga, neuropsicóloga, neurocientista. Ela é doutora em ciências pela USP. Ela tem pós-doutorado na Universidade de Colômbia. Ela também teve uma passagem pela Universidade de Harvard, inclusive. Ela é professora do Departamento de Psiquiatria da Rutgers University, onde ela faz pesquisa em doença de Alzheimer e ela coordena um laboratório, o Engaging Lab. Então aqui, sem mais palavras, eu tenho um grande prazer de receber a doutora Sharon para falar sobre esse tema, que ela é uma das grandes experts que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, Sharon, muito bem-vinda, agradeço aqui de coração em nome da Abras, e seja muito bem-vinda aqui à nossa série de conversas do Pra Não Esquecer. Ok, Vamos legal. Lá. Muito obrigada pelo convite, doutor Lucas, doutor Fábio, obrigada, Abras, por esse importante trabalho de divulgação e de informação. Então, é uma honra para mim fazer parte desse projeto e contribuir, dividir um pouco do que eu estudo e algumas reflexões sobre esse tema que eu acho tão importante. Posso começar Vamos direto? Lá. Ok. Vamos lá. Vou ter a honra de fazer a primeira pergunta para você, tá bom? E a gente pode fazer aqui num formato de conversa mesmo, de uma coisa bastante aqui fluida. Vamos lá. Perfeito. Sharon, a gente vai falar de personalidade e qual a relação de traços de personalidade ou características de personalidade com o envelhecimento, em particular com o declínio cognitivo, as demências e os transtornos neurocognitivos. Então, primeiro que eu acho importante é a gente definir um pouco o que é personalidade, como é que a gente conceitua traços de personalidade, e como é que você tem trabalhado com isso em termos de métrica, de como medir, de o quão isso é válido, replicável, consistente nas pessoas, na população em geral, em várias culturas, etc. Com certeza. Ótima pergunta. Bom, quando a gente começa a definir o que é personalidade, que é uma palavra que roda muito o senso comum, e as pessoas têm diferentes entendimentos do que é personalidade, é muito importante a gente definir. Então, ela tem sido definida no mundo científico, pesquisas com a personalidade, como padrões, padrões de pensamento, de emoções e de comportamentos que diferenciam os indivíduos, as pessoas, e são relativamente estáveis ao longo da vida. Desde a década de 70, existem esforços em tentar se chegar em métricas, sobre como a gente mede a personalidade, como é que a gente consegue ter instrumentos realmente válidos que capturem esses padrões, que é com base no autorrelato, Então, são instrumentos, que vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas. O principal dele, que tem mais validade científica, é o modelo dos 5 fatores, também conhecido como Big Five, e foi replicado em diferentes contextos culturais em muitos países e realmente captura alguns traços importantes de personalidade, que por mais que possam ter variações, eles são consistentes em diferentes contextos. E quais seriam, esses 5 fatores? Um deles é a abertura a novas experiências, que seria muito relacionado à ideia de
curiosa uma pessoa é, o quanto ela vai atrás das coisas, se expõe a situações novas. Em geral, são pessoas que buscam sair um pouco mais de uma zona de conforto do que é mais conhecido, talvez até a tomar um pouco mais de risco, versus, né, alguém que é um pouco mais reservado e não se coloca tanto em situações novas, né? Então, esse primeiro traço muito estudado é o de abertura a novas experiências. Um outro traço é uma palavra curiosa até, que chama conscienciosidade, né, uma tradução, e que se refere a o quão a gente é guiado por metas, quão consciente nós somos sobre o nosso comportamento organizado, tem muito a ver com características, pessoas que são muito focadas e consistentes naquilo que elas fazem, colocam muito esforço de forma consistente e planejam muito, né? Então, é algo assim, pessoa... É legal falar, quando a gente fala de personalidade, não tem algo certo e errado, né? Ela é uma variável contínua, a gente fala que tem um espectro. Então, as características são mais ou menos, né? Não tem algo que é correto ou não, ou que a gente não coloca um julgamento sobre isso. Então, o traço de conscienciosidade, voltando, tem a ver também com características sobre organização e impulsividade, né? Aí, o outro traço seria a extroversão, que é uma palavra que a gente usa muito, né, de forma coloquial também, e que justamente tem a ver com sociabilidade, com a expressão emocional, quanto, né, as pessoas são mais ou menos quietas em ambientes sociais, buscam os relacionamentos, tem bastante associação com abertura, tá? Né? Tem algumas ideias aqui que tem... que se conversam, né, nesse traço. Então, nos polos desse traço seria extroversão e introversão, né? Aí o outro traço seria amabilidade, como é traduzido para o português, no inglês é agreeableness, mas eu entendo que tem algumas diferentes traduções, mas a amabilidade é uma maneira de se traduzir, que tem a ver com quão cooperativa uma pessoa quanto ela confia nas pessoas, é empática, quer ajudar, né? Todas essas características, ou com crítica ou não sobre os outros, e desconfia, etc. Então, essas são as características, né, desse tipo de traço, né, as ideias. E o último dos 5 fatores seria neuroticismo, que é uma palavra um pouco debatida nessa literatura. Tem gente que usa como instabilidade emocional também, o nome do traço, que tem a ver exatamente ao quão vulnerável uma pessoa é a uma instabilidade emocional, o quão vulnerável é o estresse, a sentimentos mais negativos, digamos, o quão vulnerável você está a experienciar emoções negativas, ansiedade, insegurança, é isso que captura esse traço. E tem algumas escalas que foram desenvolvidas e validadas que capturam esse modelo, não existe só uma, né? Algumas muito famosas eu vou falar as siglas em inglês, tá? IPIP, a NEO5, a BFI. Eu não tenho clareza quais são e qual estágio de validação elas estão para o Brasil. Eu sei que existem já escalas que são traduzidas para o Brasil, existem escalas de personalidade que não são com base nesse modelo também. Então, quando for buscar instrumentos, eu recomendo sempre buscar algo que foi validado, de fato, para o Brasil, mas prestar atenção quão é baseado nesse modelo, por ser um modelo muito estudado. Tá? Muito bem. Sharon, já vou perguntar para você, né, que é a grande pergunta dessa entrevista. Há alguma associação entre traços de personalidade e um envelhecimento de sucesso, bem-sucedido, ou um envelhecimento patológico, particularmente em relação à cognição? Sim, essa é uma pergunta bastante central. Primeiramente, queria dizer que o estudo da personalidade ele foi evoluindo junto com a própria ciência do envelhecimento, né?
psicologia do envelhecimento, porque lá atrás, décadas atrás, se achava que simplesmente a personalidade se desenvolvia até a segunda, né, até 20 e poucos anos, e depois nada mudava, acabou, é aquilo, desenvolveu, é o jeitão da pessoa, não vai mudar em nada, nunca mais, né? E aos poucos foram se construindo, né, coortes e estudos mais longos e maiores, abarcando populações mais velhas e se estudando a personalidade em idosos. E o que foi se observando é que a personalidade, ela sim vai se desenvolvendo ao longo da vida. Ela pode sim mudar alguns desses traços. Ela é muito mais estável do que a cognição, né? A cognição vai mudar muito mais do que os traços de personalidade, mas a gente sabe que existe sim algumas tendências, né? Então isso assim é bastante replicado, é muito legais os estudos nessa área, porque a gente vê um padrão muito claro. Então, no envelhecimento normal, a gente tende, por exemplo, a ver uma redução da abertura às novas experiências. Né? Não necessariamente com a presença de alguma doença, mas a ideia de que, com o tempo, de alguma forma, a gente vai se acomodando num lugar de uma zona de conforto, se expondo a menos riscos ou buscando menos essa novidade, né? Então, isso tende a diminuir ao longo da vida. E isso foi mostrado em alguns estudos comparando jovens, pessoas de meia idade, idosos, até 96 anos. Tem um estudo grande com isso. E, ao mesmo tempo, o neuroticismo, essa instabilidade, essa vulnerabilidade a uma instabilidade, que é um traço também associado a alguns quadros psiquiátricos, a depressão, a ansiedade, tende, claro, dentro de um contexto de vida saudável, a diminuir, né, com a idade, no sentido de que, de alguma forma, a gente observa que é como se existe uma estabilidade emocional, de alguma forma, existe um ganho, né, nesse sentido e aí tem várias hipóteses do que porque isso acontece ou não, mas de alguma forma existe um lugar de maior estabilidade que vai se alcançando emocionalmente. Óbvio que isso vai variar muito, né, de vida para vida, de história para história. Existem uma série de estressores que podem acontecer, mas de forma geral a gente vê isso. Agora, o traço de conscienciosidade, extroversão e amabilidade, eles tendem a ser um pouco mais estáveis, né? Assim como a cognição social, toda essa parte de empatia, tende a não mudar muito com o envelhecimento saudável. Então, o que a gente vê, e a relevância do que eu estou falando para essa pergunta é que se a gente observa que a abertura a novas experiências e o quanto as pessoas buscam se colocar em situações novas tende a se reduzir, e a gente sabe que todos os fatores de risco para demência e para a saúde cerebral envolve a gente buscar justamente estimulação cognitiva, uma rotina ativa, do qual a gente se relaciona com pessoas, faz exercício, busca o autocuidado, seja na alimentação, no sono, no exercício físico, nos nossos relacionamentos, a gente entende que no envelhecimento bem-sucedido, a gente deve, de alguma forma, combater um pouco essa tendência da gente se ficar mais no nosso cantinho, numa zona de conforto e buscar justamente se estimular e se expor a situações novas. Isso é protetor para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental. E, por outro lado, o neuroticismo, né? A gente poder promover ações que a gente busca apoio, né, emocional, que a gente busca um estilo de vida do qual a gente está menos vulnerável a uma experiência com depressão, com ansiedade, com estresse, porque a gente sabe que isso não vai ser protetor para o nosso cérebro e a gente pode, sim, buscar isso no nosso dia a dia. Então, alguns estudos mostram isso, que com o envelhecimento tem essas mudanças, mas ao mesmo tempo, e aí a gente pode entrar no tema de demência, e algumas desses traços podem ou não aumentar o risco para alguns quadros, ou tem sido associado ao aumento ou à diminuição de risco. Um outro fator que eu não mencionei, de conscienciosidade, embora nos estudos não mostre tão claro quanto isso muda de fato com o envelhecimento, o que a gente vê para o envelhecimento bem-sucedido e para uma saúde geral é que esse é um traço muito importante. Por quê? Porque ele está muito associado a hábitos de saúde e a aderência à rotina e tratamentos médicos. Então, são pessoas que seguem uma rotina, tendem a ser organizadas, a seguir, a aderir a tratamentos,
tem alguns dados importantes, por exemplo, com interrupção de tabagismo e esse traço, pessoas que conseguem, de alguma forma, aderir a tratamentos que são complexos, que exigem autocontrole e etc. Então, é também um traço importante quando a gente pensa em saúde em geral, estabelecimento de um estilo de vida saudável. Sharon, e posso fazer uma pergunta assim? Eu sou neurologista, né? E a gente sempre tenta fazer uma relação com o cérebro, né? Mas você acha que esses traços da personalidade, eles são mais biológicos, orgânicos? Eles são mais ambientais? É um meio termo entre essas duas coisas? E o que faz mudar ao longo do tempo? Vai tendo plasticidade? A pessoa vai aprendendo com a experiência? E essa parte biológica, é ela que aumenta o risco de demência? A pessoa tem algumas regiões do cérebro mais vulneráveis, por exemplo, em neuroticismo? Qual que é a relação entre o cérebro e o ambiente nesses casos? É bem complexa essa pergunta, né? E é difícil... Como se a gente for pensar que personalidade captura um padrão de comportamento, é um conceito muito abrangente quando a gente pensa em funcionamento cerebral, né? Não vai ter uma área que vai estar associada claramente a um traço, mas talvez alguns comportamentos que de alguma forma tenham a ver com autocontrole ou com inibição, algumas características que a gente sabe que ou lesões ou nas evidências científicas vão mostrar de alguma forma diferenças comportamentais, né? Mas acho que o que fica claro é que pode existir uma tendência, né, da pessoa ser, por exemplo, mais ou menos extrovertida, mais aberta, buscar mais um padrão, mas não dá para a gente não atribuir um peso muito grande ao aprendizado que aquela pessoa teve ao longo da vida, como ela foi estimulada, qual é a cultura dela, em termos de se colocar nas relações sociais, quais são os modelos de aprendizagem que ela tem no contexto dela, né? Então, é muito difícil fazer essa distinção, mas certamente a gente percebe que podem haver momentos que, de alguma forma, as pessoas precisam adaptar o jeito delas de funcionar, né? Então, por exemplo, um processo de luto, uma perda, uma mudança grande na vida, como a gente enfrenta aquela situação com esse arcabouço de personalidade, esse estilo de enfrentamento, de maneira de ser, e o que a realidade nos pede, né? Então, eu diria que existem alguns momentos que as pessoas podem aprender novas habilidades, e a psicoterapia está aí para isso também, de poder se comportar e desenvolver novos padrões de como vai funcionar, vai se relacionar. Às vezes isso demora um tempo para ser incorporado, às vezes não é simples de mudar, né? Padrões muito estabelecidos. Mas eu acho que é difícil a gente dar uma base biológica tão forte de forma única. É uma interação, né? Claro que a gente vê já, né, em crianças muito pequenas, padrões de comportamento muito diferentes, tendências a estar ser mais ou menos agitado, mais ou menos social, mas essas tendências vão ou não se desenvolver, esses traços vão ou não ter mais vazão, dependendo, obviamente, do contexto de vida. E as primeiras décadas de vida vão ser muito importantes para formar, mas não vão enrijecer para sempre aquele traço. Muito bem, Sharon. Eu ouvi vou só falar assim que acho que não sei se você já ouviu de uma professora em conjunto nossa, que é a doutora Cândida, né? Ela fala que o lobo frontal ele é 1/3 biológico, 2/3 ambiental, né? Então acho que essa é talvez uma ideia, né, Sharon? Acho que é uma boa maneira de resumir, sim. Eu tenho outra metáfora que eu costumo falar com os alunos e os residentes sobre essa questão de nature versus nurture, ou ambiente versus genética, né? Que é o conceito do ângulo, né? Então, um ângulo, ele só é ângulo porque ele tem duas retas. Se perder uma reta, não é mais ângulo. E uma reta é o ambiente, a outra reta é a genética, e elas se articulam para formar
o comportamento, os nossos traços, etc. Eu tenho 2 filhos que são gêmeos idênticos, e é muito interessante observá-los, né? Eles estão com 7 anos agora, porque no começo é muito igual. O padrão de comportamento, o padrão motor, as expressões, e conforme eles estão crescendo, a gente tem conseguido diferenciá-los muito mais pelo timbre da voz, pelo padrão de resposta comportamental, do que pela aparência. E tem um estudo muito bacana com epigenética que compara a metilação de gêmeos idênticos ao longo da vida. E essa metilação do DNA, né, metilação do DNA é o quanto que o DNA interage com o ambiente em última instância, né? Então, metilação, acetilação é o ambiente moldando a expressão do DNA. E no começo, nos primeiros anos, os gêmeos idênticos têm um padrão de metilação muito parecido. E depois isso vai se diferenciando ao longo da vida, mostrando aí a modulação do ambiente no DNA, né? E aí eu vou aproveitar essa seara, porque quando a gente fala de personalidade, né, como a Sharon bem disse, é um conceito muito amplo, muito complexo, que se articula e depende de muitos fatores. Então, eu não consigo ver personalidade como algo unitário. Tá? E aí a minha pergunta como é que a gente regula confundidores quando a gente vai ver se aquele traço de personalidade aumenta risco de demência ou se associa à demência? Porque confundidores aí, do ponto de vista de mecanismos, né? A gente pode ter tanto padrões de funcionamento cerebral, né? A gente tem um estudo recente de pessoas com depressão terem uma expansão da rede de saliência, isso até antes do aparecimento do primeiro episódio de depressão. Então, o quanto que isso também não tem um impacto na personalidade, etc. Então, outros transtornos mentais relacionados com padrão de ser, né, e de reagir, né, hábitos de vida, como você bem falou, né, Sharon, em quem tem uma rigidez maior, um neuroticismo maior. Será que é isso que leva à demência ou as consequências do hábito de vida que isso implica que está relacionado à demência? Então, eu queria te ouvir sobre toda essa complexidade, confundidores e mecanismos para explicar jeito de ser com desfecho de demência. Sim. Obrigada pela pergunta. Vou tentar me aventurar aqui, né? Sem dúvida, a forma como que nem você falou, personalidade não é um conceito, uma coisa única, né? Ela se refere a um padrão, né? Do qual aquela pessoa interage com o mundo, se organiza no ambiente, está mais ou menos vulnerável a certas emoções. Então, eu acho que o importante é que, assim, você pode ter um transtorno mental, uma doença, e isso vai aparecer de alguma forma nesse conjunto de padrões, como você se apresenta, né? E sem dúvida, por exemplo, o neuroticismo, a gente vê que ele tende a aumentar dentro do contexto de neurodegeneração, né? E aí tem várias questões, assim, o quão reativo é a percepção, eu estou declinando, então eu estou mais negativamente afetada emocionalmente, né? Então, é uma questão reativa, uma percepção de piora. Ou existe uma questão de uma patologia, de fato, uma doença em curso que tem um sintoma neuropsiquiátrico inicial, do qual existe uma redução do humor, né? De base mais biológica, como parte de uma doença. Quando a gente aplica uma característica de personalidade, uma escala, perdão, a gente vai ver o traço mais ou menos aumentado. A gente não vai ter uma resposta sobre o mecanismo. Né? Então, ele pode refletir diferentes causas, né?
pode ser uma questão mais emocional, de percepção ou de, né, enfrentamento de uma situação de vida difícil, mas pode refletir uma doença, né? Ou algo de mais de base orgânica que está acontecendo. Então, a gente vê que neuroticismo está correlacionado a diagnóstico de depressão, apatia, a agreeableness pode ter alguns estudos, mas é um traço menos bem caracterizado do que outros com apatia, então uma falta de interesse, motivação né, sobre o outro. Então, acho que assim, eles podem refletir diferentes situações, né? Ele não vai te dar uma resposta, muito menos um diagnóstico, né? Então, por isso, assim, é um tipo de instrumento e de dado sobre um paciente que ajuda a entender, ou sobre uma pessoa, né? Uma tendência, como ela está se comportando, né? Uma fotografia de um padrão do como ela se percebe se comportando no dia a dia. E isso tem que estar dentro de um contexto maior, né? Que é outros sintomas que podem estar aparecendo e qual é a história de vida e o contexto de vida daquela pessoa. Então, vai ficando mais claro o que significa aquilo naquele contexto. E podem significar diferentes coisas, né? E a gente vê, por exemplo, conscienciosidade associada a um menor declínio cognitivo, por exemplo, em estudos longitudinais. Então, aí fica um pouco essa pergunta: isso é estilo de vida? Ou existe, de alguma forma, né, a pessoa está se cuidando mais, ela está mais, de alguma forma, no dia a dia, prestando mais atenção no que ela faz, né? Ou tem algo mais de base orgânica sobre que de alguma forma esse traço captura, que pode ajudar a evitar certas doenças. Eu tendo a ser um pouco não achar que a gente vai, com um traço, delimitar um risco tão específico a uma doença. Eu acho que ele é uma medida muito indireta para a gente entender um padrão de estilo de vida, sobretudo, e de relacionamento, e talvez de apoio emocional que aquela pessoa tem. Então, eu acho que o estudo da personalidade ele é interessante, mas ele é uma medida bastante indireta. Então, essas relações mais diretas sobre o funcionamento cerebral e a personalidade, elas têm que ser vistas de forma bastante cuidadosa, tem que ter um contexto, tem muita variabilidade aí, né? E na clínica isso tem que ser sempre colocado em contexto, né? Não sei se eu respondi exatamente. Perfeito. Eu vou resumir um pouquinho para o público em geral, né? Porque senão a gente pode passar a impressão de que, olha, eu tenho um jeito de ser, e esse meu jeito de ser vai levar à doença de Alzheimer, então eu tenho que mudar o meu jeito de ser, né? Não é bem isso, né? O que a gente está falando é que existem padrões de jeitos de ser que se associam a estilo de vida, a algumas doenças ao longo da vida, e esses padrões associados a esse estilo de vida, essas doenças, podem modular um maior risco para a doença de Alzheimer ou demência. Então, é uma associação indireta, não direta. E aí, o que você está falando, que eu acho que é muito legal, a personalidade ela não é completamente engessada. A gente se define, a nossa identidade tem a ver com personalidade, mas a gente pode, ao longo da vida, tomar caminhos um pouco diferentes que favoreçam um estilo de vida mais saudável, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Captei bem? Sim. Tem um estudo em especial que, para quem quer se aprofundar mais nessa área, que eu acho que é interessante, que é um estudo que seguiu pessoas por 22 anos, né? Eu tentando entender justamente como elas se viam ali e reportavam sobre a personalidade dela, e depois de 20 anos, né, mais ou menos, alguns desfechos, né? E eles observaram que esse maior nível de neuroticismo e menor nível de conscienciosidade, que é tão associado a medidas de saúde gerais, está associado 3 vezes maior risco de receber o diagnóstico de doença de Alzheimer.
e principalmente componentes como autodisciplina, né, do traço de conscienciosidade e aspectos mais claros de depressão dentro do traço de neuroticismo, que é diferente do diagnóstico de depressão, estavam mais associados a esse risco, ao diagnóstico. Então, assim, a gente vê que existe algo robusto nesse padrão que dá para ser capturado nesse tipo de medida e que, de alguma forma, vai dizer sobre como as pessoas estão mais vulneráveis ao estresse, por exemplo, ao neuroticismo. Então, talvez isso esteja captando, às vezes, questões de estilo de vida e tem muitos estudos correlacionando, por exemplo, alterações de sono ou maior nível de estresse, ansiedade. Então, na verdade, são construtos que estão medindo vários fatores ao mesmo tempo numa categoria muito abrangente, né? Mas o que eu acho que é útil para a gente é que a gente consegue captar uma ideia geral de como aquele padrão traz maior ou menor risco, e que nem se falou, não é sobre julgar, olha, você deve se comportar de tal jeito, mas assim, esse padrão pode te deixar mais vulnerável. O que a gente pode fazer sobre isso, né? Como a gente pode repensar uma rotina, repensar essa vulnerabilidade, ou no caso, um padrão que é mais protetor, né? Então, acho que ajuda a ter uma medida mais sobre um estilo de comportamento um pouco maior, que tem a ver com estilo de vida, mas não necessariamente só, né? De forma de se conectar, de se relacionar, de perceber a realidade. Então, uma visão mais pessimista sobre a realidade, né? Algo que pode ser trabalhado numa psicoterapia, por exemplo. Esse é a minha próxima pergunta. Estudos têm mostrado que a psicoterapia é uma intervenção que pode impactar nessa relação de risco entre personalidade e demência? Olha, eu não conheço tantos trabalhos com foco assim, tipo, que coloque de fato a psicoterapia e meça o desfecho de demência depois. Acho que é uma área ainda para ser muito explorada. Acho que existem tratamentos não farmacológicos com componentes de terapia cognitivo-comportamental, para promoção, motivação para certos comportamentos, mas acho que é diferente. Isso é uma coisa um pouco mais educativa, não é tanto um trabalho emocional psicoterapêutico, né? Então, acho que as intervenções não farmacológicas, elas têm cada vez mais incorporado essas componentes emocionais, até por a gente entender também que padrões de relacionamento e o suporte emocional que a gente tem é um fator importante para a saúde cerebral, né? Não é apenas sobre bem-estar, sobre saúde mental de forma mais geral, mas isso pode sim interferir no risco para demências, doença de Alzheimer e demências relacionadas. Tem um debate que, a meu ver, não tem uma relevância tão grande, mas é interessante, né? Porque muitos trabalhos mostram que você ter um cônjuge é relacionado atuaria como um fator de proteção para a demência. Agora, outros trabalhos têm aparecido com o dado contrário, que os solteiros, os idosos solteiros, estariam mais protegidos contra a demência do que os idosos casados, né? E eu acho que isso exemplifica bem como que a gente não deve ler as coisas de forma estreita, de forma simplória, né? Porque, assim, o que está por trás de um relacionamento pode ser algo muito positivo, afetivamente, cognitivamente, de favorecer um bom estilo de vida para a pessoa, ou não, pode ser um casamento muito desastroso, que viver sozinho é muito mais saudável, né? Então, eu estou dando esse exemplo para a gente ver que as coisas são... A gente coloca conceitos, mas que, sob esses conceitos, tem muitos fatores que estão relacionados a como isso impacta ou não no risco de demência, né?
Eu acho super importante o que você está falando, porque é também como a gente entende e consome ciência, informações de saúde. E às vezes a gente vê associações, correlações que parecem, às vezes, até causalidade, né? Então, existe um pouco esses debates de como a gente consome e conclui informações que a gente lê. Mas voltando para o tema de relacionamentos sociais e risco para demência, e declínio cognitivo também, né, dentro de um contexto que não é necessariamente do quadro neurodegenerativo, o que a gente vê bastante replicado é uma diferenciação entre a frequência ou a quantidade de relacionamentos versus a qualidade deles, que eu acho que é um pouco o que você está falando. Quando a gente fala é casado ou não é casado, pode significar coisas muito diferentes, né? Então, algumas escalas tentam né, ser um pouco mais minuciosas sobre a qualidade do relacionamento, do tipo assim, quantas pessoas, quantos amigos você tem, ou quão grande é a sua rede próxima de pessoas que você interage, por exemplo, tentar quantificar um número. Mas aí, pergunta dessas pessoas, quantas você realmente conta? Quais são as pessoas? Quantas pessoas você se aconselha para resolver um problema pessoal? Ou com quantas você de fato confia? Você divide, né, um problema? Então, tem algumas escalas que tentam diferenciar um pouco. E hoje em dia, com as redes sociais, é ainda mais um problema, que às vezes as pessoas acham que tem uma rede extensa, mas qual é a rede real, conectada e que você sente que é o seu apoio emocional na hora de um problema, né? Não é o like, né, das redes, né? Então, acho que alguns estudos conseguem um pouco mostrar que essa qualidade ela é mais preditora do que a quantidade, né? E a gente sabe aí que entra num outro tema que é solidão, né? Solidão é um construto que não tem a ver com estar casado ou não, ter amigos ou não, né? O sentimento de solidão, ele está desassociado com o tamanho da sua rede, né? Então, esses construtos, eles são importantes de serem bem cuidadosamente avaliados, porque eles vão predizer diferentes riscos. Recentemente, acho que saiu na mídia, né, um estudo chinês que mostrava que morar sozinho é um fator de risco e ter um pet, né, ter um animal de estimação, retorna o seu risco para como se você fosse casado ou estivesse morando com algum outro ser humano, né? Então eu acho que vai bem nesse ponto, né, que você está dizendo, né, Sharon, de o dado por si só, ele, né, tem várias interpretações, é difícil saber por si só o que é morar sozinho, né? Se é bom, se é ruim, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu sei que você fala muito, né, na mídia, tem estudado muito cientificamente sobre prevenção, né? E a gente tem falado muito sobre fatores protetores, né, os 14 fatores de risco que foram recentemente publicados. E quando eu vejo esses fatores de risco, eu fico muito com a ideia que são fatores de risco também para a saúde cardiovascular. Quer dizer, hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo. Né? E eu acho que a personalidade ela também deve ter muito a ver com a prevenção desses fatores, né? Qual que é a relação em que você consegue até inferir dos 5 grandes fatores e risco cardiovascular? Você acha que quem tem muito neuroticismo talvez faça menos exercício, fume mais, consuma mais álcool? Eu acho que aí pode ter talvez um viés assim, de mecanismo. Eu vou chutar um pouco aqui, eu não vejo isso tão. Chutar no sentido assim, eu vou resumir um pouco do que eu vejo, mas eu não acho que tem um estudo definitivo que conclui a isso. Mas uma via também de estresse, né? E o quanto. O quanto de recursos a pessoa tem para enfrentar estresse. Acho que esse é um fator bem importante quando a gente tenta pensar em neuroticismo, não só como a pessoa engaja no dia a dia, no estilo de vida dela, de saúde cardiovascular, mas o quanto de fato ela lida com o estresse, o quanto ela pode administrar isso e o quanto isso pode ter um efeito importante cardiovascular, no sistema imunológico, e aí outros sistemas que de alguma forma vão interagir. Então, me parece que isso pode ser também um caminho.
E alterações do dia a dia, né? De estilo de vida, seja exercício físico, seja alimentação, seja sono, um pouco geral, assim, mas eu imagino que para a saúde cardiovascular também pensaria um pouco no manejo de doenças crônicas, né? Quer dizer, aquela pessoa que de fato segue, se cuida e de forma consistente e planeja o autocuidado, muito provavelmente ela vai ter mais, ou vai poder ter um diagnóstico mais bem cuidadoso sobre doenças crônicas e aderir a esses tratamentos, por exemplo, né, seja hipertensão, diabetes, enfim. Então, parece que isso também seria importante, esse manejo de doenças crônicas. Ô, Sharon, eu vou mudar um pouquinho de assunto, vou para os transtornos de personalidade, né, dentro da psiquiatria. E aí é um campo minado, né? Eu vou chamar assim, porque conceito, delimitação, validade diagnóstica são bem frágeis para você falar que uma pessoa tem um transtorno de personalidade, ou seja, o jeito dela ser é um jeito disfuncional, que traz sofrimento, etc. E os transtornos de personalidade elencados nas classificações diagnósticas de CID, DSM, não são os de maior validade científica, que, como você colocou, é o Big Five, né? Então, traços de cluster B, né? Borderline, histriônico, traços de cluster A, né, as pessoas mais desconfiadas, ou o cluster C, que seria as pessoas mais obsessivas, né, anancásticas. O que eu queria perguntar para você primeiro, a relação, como é que a psicologia que trabalha com personalidade vê essa disparidade entre Big Five e transtornos de personalidade? E para quem recebeu um diagnóstico, hoje em dia é muito comum receber diagnóstico de borderline, né? Tá na moda, vamos dizer assim. O que isso impactaria em termos de risco de demência? É uma pergunta complexa. Acho que, pelo que eu vejo, assim, não é tão claro, né, essa relação entre transtorno de personalidade e risco de demência diretamente. Acho que isso é mediado, novamente, pelos fatores de risco que a gente conhece. Acho que aqui é importante a gente falar sobre o uso de drogas, de substância e álcool, né, como um fator tóxico para o cérebro, e ainda mais no uso crônico ou o abuso da substância, do álcool. Então, acho que e assim, a gente também tem que falar sobre medicações, né? Quer dizer, isso tudo vai interagir com o uso de medicações psiquiátricas ao longo da vida, muito provavelmente. Então, assim, esses fatores de risco vão interagir com aqueles no modelo dos 14 fatores, que entram questões cardiovasculares, de estilo de vida. Então, acho que assim, a questão do Big Five com os diagnósticos, né, do DSM, tem questões históricas de modelo, né? Acho que diferentes sistemas que têm dados empíricos, pode ter bastante debate em cada um dessas literaturas, mas existe um esforço empírico e científico validado em listar os sintomas, entender um quadro, né, claramente no DSM, por mais que tenha, né, debate sobre o como é, o como não é, ou como isso vai sendo revisitado, repensado, versus um modelo de traços mais gerais de personalidade que vão estar mais aumentados, mais diminuídos em diferentes transtornos ou dentro do contexto do envelhecimento. Então, claramente, né, pessoas mais obsessivas vão ter um traço de conscienciosidade mais aumentado, pessoas que experimentam mais um humor depressivo, disfórico ou uma instabilidade vão ter neuroticismo mais aumentado, ou até a abertura a novas experiências pode estar associada a momento, né, de maior risco, ou de mania, ou hipomania, quer dizer, como a pessoa percebe
o padrão de comportamento dela. Em geral, a escala tenta capturar isso como algo que não é uma fotografia de hoje, como eu me sinto hoje, né? Mas como um padrão recente, né? Mas ainda assim é uma fotografia de um momento que pode refletir uma percepção sobre, né, que vai se associar a alguns sintomas do quadro, né? Então, não necessariamente são sistemas que desconversam, mas que pode trazer mais informações sobre como aquela pessoa está se percebendo naquele momento e como isso pode ajudar a desenhar certas intervenções específicas para aquela pessoa. Eu acho que a perspectiva do Big Five versus os diagnósticos de personalidade do DSM e da CID vem um pouco historicamente nessa mudança da gente classificar e entender patologias do comportamento humano, né? Saindo de um modelo de caixas, né? Modelo de eu tenho isso ou eu sou isso, para um modelo muito mais de dimensões, né? Dimensões que se complementam, que podem representar padrões que não são inflexíveis, né? E eu acho que o Big Five atende melhor isso, né? Até porque se a gente pega diagnóstico de transtorno de personalidade, nele vem pendurado um monte de comorbidades, que nem sei se seriam comorbidades de fato, né? Então, quem tem um transtorno de personalidade tem um risco muito maior, uma prevalência muito maior de 50% de ter algum transtorno de humor, dependência à substância, doenças médicas gerais, né? Então, de fato, não dá para a gente dizer, eu acho que essa mensagem é importante, não existe uma relação direta entre algum transtorno de personalidade com risco de demência, né? Uhum. E eu vou só colocar mais um dado que eu acho muito bacana, né, sobre isso, que é quando a gente estuda declínio cognitivo subjetivo. Declínio cognitivo subjetivo é a pessoa que se queixa de que a memória está declinando, mas ela desempenha normal nos testes neuropsicológicos, né? E por muito tempo essas pessoas foram chamadas de worried well, né? Então as pessoas que estavam muito preocupadas, mas estavam bem. E de fato a gente via nessas pessoas mais traços de neuroticismo, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, e se atribuía essa queixa a esses traços. No entanto, estudos longitudinais mostraram que essas pessoas que se queixam de declínio cognitivo, mas estão bem, ao longo do tempo declinam mais do que aquelas que não se queixam. Então, muito provavelmente, esse traço de neuroticismo, de preocupação, ele reflete uma preocupação antecipada, uma valorização de aquilo que a pessoa realmente está percebendo e está acontecendo, só que os testes não conseguem captar ainda. Lucas, deu uma cortada, não estou te escutando. Você está me escutando? Tá, tô o áudio te escutando. Sumiu aqui. Você está ouvindo agora? Está ouvindo? Vamos lá. É excelente essa pergunta, porque mostra que, às vezes, esse traço do neuroticismo pode modificar como uma pessoa que se queixa e se percebe, né, algum sintoma, né? Isso não necessariamente significa uma percepção errada, às vezes, pelo contrário, pode ser muito mais sensível em perceber por ter essa antena ligada, digamos, a uma percepção mais negativa, mas eu diria que não é só isso, mas tem a ver com autoconhecimento também, né? O quanto a pessoa se conhece o próprio funcionamento. Então, acho que sempre uma queixa desse tipo sobre declínio cognitivo, ela tem que ser muito ouvida, porque ela pode estar sendo exatamente isso, uma pessoa entendendo de forma precoce, né, uma movimentação, uma mudança sutil da cognição, principalmente pessoas que
provavelmente tem uma atuação muito complexa no dia a dia cognitivamente, eu diria, isso vai ser percebido ainda mais, uma pequena mudança muito sutil, ou no ritmo com a qual ela faz, se ela tem uma demanda muito grande e muito acelerada no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, pode representar não necessariamente ter uma associação tão clara com a cognição, né? E aí cabe uma avaliação neuropsicológica bem feita, né? E com testes que são desafiadores, e às vezes é difícil discernir isso no início mesmo, né? E precisa o curso mostrar isso de forma mais clara. Acho que um pensamento, pelo menos neurológico disso, é que algumas pessoas percebem o envelhecimento normal, né, da cognição como sendo patológico, como incomodando muito, né? E é um grande desafio isso, né, Sharon? Assim, né? Acho que a gente precisa ter uma avaliação muito refinada, né? Inclusive com imagem, com testagem neuropsicológica, com segmento, com avaliação de sintomas comportamentais, porque é difícil na prática, né? E acho que é importante esse tipo de pergunta sobre declínio cognitivo, é importante a gente entender a pessoa comparando com ela mesma, mas também a percepção dela comparando com os pares. A gente tem alguns questionários que mostram que esses dois construtos são importantes. E aí entram também questões culturais, do que é esperado, não é, atitude sobre envelhecimento, etarismo, né? Qual é a percepção que as pessoas têm do que deve ou não, ou do que é envelhecimento, né? Deve ou não ser capaz de fazer. Eu acho que esse já fica um tema para um próximo episódio do Para Não Esquecer, né? O que é o envelhecimento normal da cognição? Já fica o convite aqui, Sharon. Nessa seara eu vou lembrar, né, que é importante a gente valorizar queixa cognitiva e, claro, entender que, embora a queixa subjetiva esteja relacionada a maior risco, não é todo mundo que percebe o declínio, que esse declínio é patológico. Tem alguns fatores que aumentam o risco do declínio cognitivo subjetivo ser patológico, né? O primeiro é o nível de preocupação alto da pessoa. A pessoa está se preocupando demais com aquilo. O segundo é a percepção de um par dela, um familiar, alguém que convive com ela, que está achando que ela está declinando também, né? E o terceiro é o envolvimento de queixas, sobretudo de memória, né? Memória recente, capacidade de retenção de novas informações, que não é tão esperado no envelhecimento, né? Envelhecimento normal, a gente tem muito mais uma lentificação de velocidade de processamento do que erros em termos de retenção de novas informações. Mas, de fato, esse daí é um outro tema, senão a gente vai alugar a Sharon por muito tempo aqui. E deixa eu falar, eu vou ter que eu tenho uma outra reunião, a pessoa até me mandou um oi aqui, mas espero que isso dê para cortar. Eu queria muito agradecer essa oportunidade, muito legal conversar com vocês. Não sei se a gente quer fazer alguma observação de conclusão, algo assim. Pode concluir. Um resumo aí, Sharon. Personalidade e demência, o que tem que ficar? O que todo mundo deveria saber, né? O que todo mundo deveria saber sobre personalidade, envelhecimento e demência é que nós temos um padrão de se comportar que não necessariamente define quem nós somos. E que, por mais que existem características que fazem parte da nossa identidade, muitas delas a gente pode trabalhar se elas não... Você caiu, né? Vou pausar aqui, ó. Tá, vamos ver se a gente... Pronto. Sharon, excelente. Para terminar agora, para não esquecer o que é importante na relação da personalidade com o envelhecimento e a cognição. Excelente. Personalidade tem a ver com a forma como a gente se comporta no dia a dia, seja no nosso estilo de vida, no nosso autocuidado e nos relacionamentos da nossa vida. Então, o que é importante é personalidade não nos define. É um padrão do qual a gente se comporta e que a gente pode mudar e favorecer os nossos hábitos de saúde
que podem ter impacto na nossa saúde mental, na nossa saúde cerebral e demência. Então, assim, personalidade é algo que a gente muda e que a gente pode cuidar e beneficiar a nossa saúde com como a gente se comporta no dia a dia. Excelente. Muito obrigado, Sharon, pela sua participação. Foi uma honra conversar contigo. Certamente, profissionais de saúde, familiares e pacientes vão aproveitar muito das informações que você trouxe para a gente, viu? Muito obrigado. Sharon, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma grande muito honra. Obrigada pela oportunidade. Prazer. Um abraço a todos. Até um próximo programa.